Então, vocês querem tirar 1000? Eu nunca tirei, né? Então, não... eu trouxe alguém que tirou, que é a Fernanda. Fernanda vai contar para vocês o que a gente tem que fazer para tirar 1000. Vai dar algumas dicas rápidas de acordo com a experiência que ela teve. E é importante a gente tentar compartilhar um pouco disso, né? Fernanda aqui de BH. E ela vai contar sobre todo esse processo para trazer algumas dicas importantes, porque eu acho que agora, nessa altura do campeonato, tudo que você quer saber é o que você tem que fazer para tirar 1000, né? Certo, gente? Então a Fernanda vai contar tudo. Fernanda, eles são seus. Obrigado. Bom dia, gente. Então, imagino como é que vocês devem estar se sentindo. Há poucos meses era eu. E depois que eu entrei na faculdade, muita coisa mudou na minha cabeça. Por um tempo, eu esqueci um pouco como é que era essa sensação de Enem estar chegando, tem que pensar em tantas coisas. Mas, estando aqui agora, eu lembrei perfeitamente. E eu empatizo muito com vocês. Saibam que vai dar tudo certo e vai melhorar. E isso é só uma fase. Então, sobre a redação, que é o que todo mundo quer saber. Primeiro, eu queria falar sobre a importância da redação, que eu tenho certeza que o que me colocou na Federal, eu não sei se vocês sabem, eu estou fazendo medicina, estou no 2º período, na FMG, e o que me colocou lá dentro, com certeza, foi a redação e a matemática, assim, porque são as notas que acaba que pesam mais, mas uma nota boa, em geral, é fundamental também. A estratégia de prova que eu usei para fazer redação é nem um pouco convencional. Eu fiz a redação por último, que é o que todo mundo fala, não façam. E eu estou aqui para falar, se conheçam, porque é claro que a redação tem um peso muito importante, e as pessoas preferem garantir ela antes, quando a gente não está cansado ainda, não fez lá as questões de humanas, de linguagens. Quando eu estava no cursinho, eu fiz um ano de cursinho, tinha muitos simulados, praticamente todo sábado. E nos primeiros simulados eu usava a estratégia que eu acho que a maioria de vocês usam, que é fazer a redação primeiro. E eu sentia que meu desempenho nas questões fechadas era, assim, mediano, não estava satisfatório. E eu queria subir minha média para garantir a minha vaga. Numa aula de redação, uma professora minha falou assim, que a gente tinha que se conhecer e saber qual seria o jeito mais produtivo de usar o tempo da prova, porque o Enem é feito para te cansar. Então, ela falou que ela, pessoalmente, fazia redação por último, que para ela funcionava. Eu pensei, suicida, mas vamos ver o que é que dá. Tem tantos simulados, não é possível que se eu fizer em um deles a redação por último, vai dar assim, tão errado. E aí eu fiz, nesse simulado, a redação por último, e o meu desempenho nas questões fechadas subiu bastante. E a minha nota na redação continuou por volta do que ela sempre foi, que era por volta dos 900, alguma coisa, às vezes 800, alguma coisa, que ficava. Eu cheguei a tirar 1000 na redação do cursinho, 1 ou 2 vezes, mas eu considerava, tipo assim, sorte. Não achava que ia ser uma coisa que, na hora do Enem mesmo, ia acontecer. E eu fui para o Enem esperando tirar mais 900. Nada menos que isso, porque eu também tinha feito bastantes redações. E uma outra coisa que as pessoas me perguntaram, que eu acho que, assim, tão perto do Enem, vocês já devem ter feito muitas redações, mas a minha média era 2 redações por semana. Nem sempre eu fazia, e eu me sentia muito culpada quando eu não fazia, mas não tem problema, não tem problema. Você só tem que saber otimizar a escolha dos temas. Porque, por exemplo, a gente tinha propostas que, às vezes, eram um pouco parecidas entre si. E chega um ponto que você não tem muito o que inventar também. Então, é importante ter repertório para falar sobre todos os temas que podem aparecer. Ao invés de ficar escrevendo assim, exaustivamente redações e redações e redações sobre temas que diferem pouco entre si. Então, eu tentava, às vezes, tinha 2 propostas de redação numa semana, e eu sabia que eu só ia escrever uma. Eu tentava pegar um tema que eu nunca tinha escrito nada parecido antes, porque eu sabia que, se aparecesse alguma coisa assim fora da minha zona de conforto, eu ia conseguir escrever. E uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante, me deu bastante confiança, foi, bem perto do Enem mesmo, tipo, acho que 1 mês antes, eu comecei a fazer como se fosse o meu próprio repertório. Eu fiz folhas e eu escrevia, por exemplo, saúde de um lado e lixo do outro.
E aí eu pegava todas as séries, filmes, livros, reportagens, tudo que eu já tinha visto na minha vida sobre aquele tema em especial. São temas grandes mesmo. Você não precisa falar sobre como o lixo é tratado no Brasil, no século XXI, não sei o quê. É tipo lixo. E coloca tudo que você sabe da sua vida lá sobre lixo. E aí, na hora do Enem, se cair alguma coisa remotamente parecida com lixo, você já vai ter várias coisas na sua cabeça que você lembrou. Eu também lia bastante revista de atualidade. Eu li mais ou menos um mês antes. Não consegui terminar, mas acabou que deu certo. E também anotava as coisas importantes. Muita coisa da geografia, da história, ajuda demais na hora do Enem. Filosofia e sociologia também. Deem a importância devida, porque, apesar de serem menos questões na prova fechada, ajuda demais na hora de escrever redação, de fazer uma introdução. Você não sabe como é que você vai introduzir aquele tema de jeito nenhum. E aí você se lembra de um sociólogo, que eu usei um sociólogo na minha redação, e salva seu momento ali. Deixa eu ver. Na minha redação, eu usei o Bauman para falar sobre... tipo... Coringa. Quem nunca? Aí eu usei o Bauman e usei o filme Matrix. Só coisa assim... Vocês podem ver que qualquer um pensaria. Você não precisa assim, ter ideias mirabolantes. Meu Deus, eu vou escrever a redação que vai para a ONU para ser lida, para, sei lá, para algum lugar assim. Uau, o texto que mudou o mundo. A redação que acaba tirando uma nota alta não é uma redação brilhantemente construída com base nos melhores argumentos. Ela é uma redação que dá o que eles querem. E, para isso, vocês precisam saber muito bem o esquema. Eu imagino que tenham trabalhado muito isso com vocês ao longo do ano, que é mesmo uma receita de bolo. Por isso que eu falei que é bom escrever bastante para você se acostumar com aquele tipo de construção, que é introdução, desenvolvimento, proposta. Mas, no fim das contas, vocês têm que dar o que eles querem, que é um texto coeso, um texto coerente. E não precisa assim puxar uma referência maravilhosa de um lugar assim que ninguém nunca viu antes. Vocês podem usar uma coisa simples. Vocês podem usar Bauman, que é uma das coisas que a gente mais vê assim as pessoas usando na redação. Não é bom usar citações assim, tipo o homem é aquilo que a educação faz dele. Eu não recomendo. Não sei se dá certo, se já deu para vocês. Eu usei quando eu fiz o Enem em 2017 e eu acho que eu perdi ponto nisso, com certeza. Não recomendo citações, aquelas citações assim que já vem pronta, só copia e cola. Eu recomendo que vocês usem as teorias dos sociólogos e filósofos. Eu baseei um dos meus parágrafos em Bauman e eu fiz a correlação com Matrix na introdução e, no final, eu voltei com essa correlação. Também acho importante isso. Sempre me falavam que, quando você faz uma referência, é bom você voltar nela depois, para o seu texto ficar amarradinho e não ficar parecendo que você jogou aquilo ali na hora do desespero. Alguém tem alguma pergunta? Para eu saber o que mais que eu falo, assim? Então, como eu... Nisso, eu acho que eu fui convencional. Eu não lembro direito, porque na hora que eu abri a prova, eu acho que foi matemática, porque eu passei mal. Então, o que me marcou foi que eu fiquei muito... Assim, eu abri a prova e fiquei tonta. De verdade. Eu nunca tinha tido esse tipo de problema com prova. Eu ficava nervosa e tal, mas eu fazia, assim, suave. Nesse dia, como eu achava que eu tinha ido bem antes, aí eu pensei, nossa, eu tenho alguma coisa a perder aqui se eu fizer besteira. E aí eu abri a prova de matemática primeiro, tenho quase certeza. E fiquei tonta, tive que parar, respirar, olhar em volta, exercício, autocontrole, aí depois eu comecei. E outra coisa, não estou aqui para falar de matemática, mas também estratégias em matemática ajudam demais. TRI, por favor. Ninguém vai ficar agarrado em questão difícil. Eu tive aula com você. Pode falar. Oi?
Sim, na verdade foi assim. Eu estudei no colégio militar, e do 6º ao 3º ano do ensino médio. No colégio militar tem um processo que chama avanço, que a gente se forma na metade do ano, se a gente tiver uma certa nota. Aí eu me formei em junho de 2017. E aí eu ia fazer o Enem em 2017, mas eu tive muitos problemas existenciais, profissionais, que eu não sabia o que eu queria da minha vida, e eu estava matriculada num cursinho presencial, mas eu fui, tipo, um mês antes do Enem. Aí a minha nota não foi ruim, mas também não dava para passar em medicina, que era o que eu queria. Aí eu pensei, não, agora eu já sei que... Foi meio que assim, como eu não passei, eu pensei, não, agora eu vou passar nesse trem. Aí eu fui e falei, é isso mesmo que eu quero, já tinha tido tempo para pensar, e aí me matriculei no cursinho, no ano seguinte, e aí eu fui, assim, para passar mesmo. Eu fiz um extensivo e era puxado. Era aula todos os dias de manhã, inclusive sábado, e na segunda e na quinta à tarde. Então, eu não sei se cabe falar o nome. Pode, eu fiz Bernoulli. Não sei quanta propaganda eu posso fazer, mas eu fiz Bernoulli, eu fiz extensivo e, assim, só amor pelo Bernoulli. Não tenho nada do que reclamar. Gente, vocês estão no Bernoulli, vocês aproveitam. Assim, todo mundo que está no processo aí de cursinho, que está estudando em casa também, aproveita, porque quando você entra na faculdade, ninguém está nem em processo. Então, o Bernoulli dá uma estrutura que eu fico pensando assim, meu Deus, eu só tinha que me preocupar em, assim, usar o que eles me davam. Quando você está na faculdade, você tem que se ensinar as coisas. Então, aproveitem muito essa fase para absorver muito conhecimento, que vocês têm muita oportunidade, de verdade. Inclusive, estar aqui é uma oportunidade imensa de vocês absorverem bastante coisa construtiva, não só para o Enem, que é o objetivo mais imediato, mas que vocês vão usar para o resto da vida. Porque eu, por exemplo, estou no 2º período e eu ainda uso meu caderno de biologia do Bernoulli. Então, aproveitem bastante. Mais alguma pergunta? Você. Eu acho que eu gastei 29 ou 30. Esse negócio das linhas... Então, usem as linhas. Elas estão lá para serem suas amigas. Usem as linhas. Eu tinha amigas que tinham dificuldade em subir a nota delas para acima de 900. Elas ficavam lá por volta de 700 alguma coisa, 800 alguma coisa. E aí, uma vez, elas às vezes me pediam ajuda, porque eu geralmente tinha umas notas melhorzinhas assim, na redação. E aí elas me pediam ajuda e eu ia ler assim. E ela tinha uma letra grande, relativamente, e às vezes não preenchia todas as linhas, e aí fica parecendo que o seu texto está, tipo, pouco. Eu não sei muito bem como explicar, mas é meio que um está ligado ao outro. Quando você faz um bom texto, bem amarrado, com argumentos bem explorados, com desenvolvimento bem aprofundado, acaba que seu texto fica grande. E aí você acaba usando as linhas. Não é que você tem que usar as linhas e, para isso, você vai encher uma linguiça no seu texto. É que você vai focar em fazer um texto bom e, consequentemente, você vai usar as linhas. Não tem jeito. Minha letra era minúscula. Quando saiu a redação digitalizada, minha mãe não conseguiu ler. Ela ficou brava. Mas... inclusive, uma outra dica que me deram no cursinho. Cuidado com esse negócio da letra. Revisem os pingos nos is, revisem as vírgulas, porque quando digitalizar fica horrível de ler e a pessoa não vai se esforçar muito assim para ler sua letra. Então, cuidado com essas coisas. Tem que ser legível. Minha mãe não conseguiu ler, mas, graças a Deus, os corretores conseguiram e foi o que importou. Oi, pode falar. Nunca façam direto na folha. Gente, pelo amor de Deus. Entendi. Isso é importante. Isso é importante. Quando eu ia fazer minha redação, o que eu fazia? O verso da folha eu usava para fazer o esquema. Aí eu fazia assim, eu escrevia o tema de novo, para não ter que ficar voltando nele, na folha anterior. Por exemplo, o tema do ano passado, manipulação, controle dos dados. Aí eu escrevia no verso da folha, manipulação do usuário pelo controle dos dados. Aí embaixo, eu começava assim, brainstorm mesmo. Eu jogava lá os trem que eu lembrava que podia ser útil. Igual falei que eu fiz com as minhas folhinhas, eu fiz no verso da prova. Eu coloquei assim,
Matrix, que foi o que eu acabei usando, Bauman, não sei o quê, qualquer coisa que se relacione, assim, minimamente com o tema, porque aí depois você pode acabar desenvolvendo e deixando legal. Aí, depois que eu fazia isso, eu começava a desenvolver. O que eu vou falar no meu primeiro parágrafo? Aí eu escolhia, por exemplo, Bauman. No primeiro parágrafo, eu vou falar de Bauman. E aí eu fazia, tipo, um rascunhozinho básico do que eu ia falar nesse parágrafo. Fazia a mesma coisa no segundo parágrafo. E aí, a minha introdução também. E na proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, eu fazia aqueles, tipo, o quê, como, para quê, quem, e detalhamento. Eu quase que fazia a minha redação no meu esquema. Eu deixava tudo mastigado. Porque aí, quando eu fosse passar limpo, seria assim, só juntar as frases, revisar a coerência, a coesão, deixar assim, bem amarradinho mesmo. Mas o basicão, assim, quanto mais completo for o seu esquema, mais fácil vai ser na hora de você passar para sua redação. Faça um esquema. Faça um esquema. Treinem muito esquema. Às vezes tinha redação que eu pensava, eu não vou conseguir fazer esse tema essa semana, mas eu acho que esse tema é legal e talvez caia alguma coisa parecida. Aí eu fazia só o esquema. Eu não fazia a redação toda, passava limpo, mandava corrigir, porque não ia dar tempo, ou eu estava cansada, ou eu tinha outras coisas para estudar. Mas eu fazia o esquema, porque se caísse alguma coisa assim, pelo menos eu já tinha feito um esquema e já teria visto aquilo uma vez na minha vida.